capeta existe. Vem, Liz, bora assistir o Hatman. Última vez que eu veio aqui. Aí, Henrique. Vem cá. Eu acho que tô... Isso, eu não tô entendendo nada. Eu também não. Peraí, eu tô falando que o Henrique uma vez, ele teve um ataque de ansiedade. Ele chamou a mãe dele e falou: ah, mãe, eu tô tendo um ataque de ansiedade aqui no caso. Aquele foi o ataque de ansiedade mais calmo que eu já vi na minha vida. Vem, bora assistir aqui o Hatman. Ah, pode começar a compartilhar aí. Já tô compartilhando, boca abrida. Nossa senhora, vai deixar falar assim contigo? Se fosse, eu não deixava. Quando tu chegar aí, tu vai ver, Oliveira. Eu vou comer teu almoço. Não para mais. Não, aí não, Liz. Aí a brincadeira já passou do limite. Amante do terror, você já ouviu falar da lenda de Ratman, o Homem-Rato? Se sim ou se não, eis-me aqui para falar sobre ele. Uma equipe da SWAT recebeu uma missão para localizar e prender os indivíduos que estariam envolvidos em um tráfico organizado dentro de um armazém abandonado. Armazém esse que estaria sendo utilizado como laboratório. Porém, ao chegar lá, a equipe não encontrou entorpecentes, e sim algo muito pior, muito mais sombrio. Uma série de cadáveres brutalizados, a maioria deles sem os olhos. Junto deles, várias TVs rodando fitas VHS antigas. A mais importante dentre elas é a de uma reportagem que traria à tona uma suposta lenda urbana de uma cidade local, a lenda de Ratman. Oh, meu Deus. Caraca. Ele vai entrar e comer meu queijo. Vai comer o queijo da minha casa. Ele comerá todo o seu queijo. Eu tô com medo, Oliveira. Ele não eu não deixará... quero comer meu queijo. Ele não deixará um único queijo na sua casa. Não! Está caro, velho. Até o que fica ao redor da minha... Ah não, calma aí. Rapaz, isso aí eu acho que não é uma boa ideia. Se for, então eu tô compensando, rapaziada. Os moradores dessa cidade vinham se queixando de barulhos estranhos por aí, principalmente durante a noite, onde eles eram ouvidos mais vividamente. Esses sons pareciam vir do esgoto, e não demorou muito para um boato começar a se espalhar, de que teria algo vivendo no subterrâneo, e poderia ser uma pessoa, um animal ou até Era o blusão. uma criatura desconhecida e potencialmente perigosa. Era o blusão. A repórter chamada Holly Marciano, junto do seu parceiro cameraman Jeff, entrevistaram diversas pessoas da cidade, e cada uma tinha suas próprias convicções e teorias sobre o que seria. Geralmente elas dizem que ele vive nos esgotos, e que se você apontasse uma luz para ele, o mesmo desapareceria, pois não quer ser visto. O primeiro entrevistado disse que estava andando pela rua quando ouviu barulho. Então aqui já temos coisas a anotar. Ele vive no esgoto e não gosta de luz. Provavelmente é emo. E gosta de comer o queijo estranho. Ou é girl também, você não pode considerar as mulheres. É verdade, temos que ser altamente inclusivos, né? Temos que abandonar esse patriarcado machista. Exato. Barulhos estranhos e olhou para o esgoto, conseguindo ver Ratman, como se ele fosse um palhaço, logo em seguida desaparecendo. O segundo diz que a sua teoria é que seja algum tipo de maluco que tenha escapado de um sanatório. Certeza que é essa menina aqui, ó. Hey girl. Ela parece local, que tem e que se escondeu no esgoto para que não seja E esse cara aqui é o queijo. encontrado. Uma teoria certamente válida, afinal, quem tentaria procurar em um sistema de esgoto enorme? O terceiro é aparentemente um padre. Ele acredita que isso possa ser um sinal do próprio Jesus Cristo, e que em breve os pecadores terão o que bem merecem. Nada muito além disso. E o último é um homem estranho com um fuzil de assalto. Ele diz que viu Ratman na entrada do esgoto. Esse cara que tem e depois... moral aí. Esse cara é o único certo do grupo. Sabe que tem um perigo iminente e comprou um fuzil. Tá certo. Fica os observando de longe, sem mover um músculo sequer. Bem bizarro. Depois de relutar um pouco, os dois acabam fazendo a matéria do lado de dentro, mas ainda perto da entrada. Mas, antes que Holly pudesse terminar de falar, Jeff acha que viu alguém mais adentro do esgoto e vai lá investigar com a câmera. Eles descobrem que aparentemente tinham pessoas vivendo lá dentro do esgoto, no meio da sujeira, dos insetos e dos
Foi aí que tua mãe te achou, Lins, antes de tu ser adotado. Não, foi no lixão. Diferença. Fatos. A Daí, história Holly varia dependendo do humor da mãe do Lins. e moravam lá dentro daquele esgoto e, corajosamente, ou tolamente, adentram mais a fundo nas profundezas daquele lugar medonho e nojento. Andando por um tempo, Jeff vê uma barraca no canto da parede e vai ver o que tem dentro. E, para surpresa dele, Tava o blusão. tinha alguém Não, uma foto do blusão não. Calma aí. Brincadeira. Tu entra no esgoto e tá agora. isso aqui lá dentro. dormindo. Ai, que susto. Ele toma um susto e quer ir embora dali imediatamente, mas é convencido por Holly a ficar e completar a matéria. Afinal, eles não tinham ido lá à toa. A pessoa que estava lá foi dentro buscar era um coisa. homem velho, que estava coberto por uma substância preta que parecia lodo, misturado com várias outras coisas que acho melhor nem mencionar aqui. O negócio é que ele estava em condições péssimas, dignas de alguém que vive no esgoto. Mesmo assim, a mulher ainda tenta entrevistar o velho. Ele diz que o nome dele é Bill. Quando ela pergunta o seu Bill Gates, sobrenome e antes da depois fama. se tinha mais pessoas além dele naquele esgoto, ele simplesmente responde Holly não entende direito e pergunta se ele na verdade tinha falado Ratman e que se ele era o tal. O homem não responde nada, apenas olha pra ela e sorri, soltando um líquido preto pela boca. Holly e Jeff já percebem o perigo que se meteram e saem dali rapidamente. Porém, tarde O almoço tava bom. É, rapaz. Ó, chegar tá babando. e Jeff já percebem o perigo que se meteram. churrasco. Neandertal no churrasco após descobrir o fogo. Rapidamente, porém, tarde demais, pois os dois O acabam Neandertal sendo no fogo pra sequestrados. descobrir o churrasco. É? Aparentemente já era. É, minha mãe não dorme. Holly e Jeff acordam em um lugar desconhecido no sistema de esgotos. Quem está filmando não é mais Jeff, e sim uma outra pessoa. Holly tenta dialogar com essas pessoas, mas sem sucesso. Elas parecem estar convictas do que estão fazendo e do que acreditam. A mulher diz para elas que pode as ajudar, contar a sua história para o mundo, e assim poder dar uma vida melhor para elas, porque até então Holly acreditava que aquelas pessoas eram simples moradores de rua, mas ela estava bem enganada. Era uma situação muito pior do que ela poderia imaginar. Eles apostaram todo o dinheiro no Ratão Bet. Foi no ratão, assim. É o rato. Hatman, foi o nome mesmo? Hatsune Miku. É, a Hatsune Miku, aí não tem muito o que fazer. Os presentes do local pergunta para ela como exatamente ela achava que poderia os ajudar, e ela responde aquilo que eu falei, que poderia contar as suas histórias para o mundo. O que o homem responde é que eles mesmos podem contar as suas histórias. Oh, Well, I believe it's a sign from Jesus. Sabe aquele suposto padre que vimos no início? Então, ele é o indivíduo que disse isso. Ele estava junto daquelas pessoas e diz que agora eles servem a um novo Deus, e seu nome era Ratma. Jeff acorda e barulhos estranhos são ouvidos no fim de um pequeno túnel. A luz revela uma criatura no fundo, cuja não gosta da luz da câmera, e então a pessoa que está filmando desliga. O padre Henrique, disserte sobre. então chama Eu preciso dizer o óbvio? E aí? É dentro? Ótimo. Não! E tu, Lins, qual a sua opinião sobre? É um rato. Ele roubou meu queijo. Eu não perdoo. Vou anotar aqui, nunca roubar queijo do Lins e nem do Henrique. Tá filmando desliga. O padre então chama a criatura para iniciar uma espécie de ritual macabro. A coisa se aproxima, revelando a sua aparência grotesca, uma mistura de humano com um rosto distintamente parecido com o de um rato, que logo podemos deduzir que seja o tal Ratman, ou Ratma. O homem-rato então cospe uma substância preta que de início parece ser inofensiva. O padre pega uma parte dela com respiro. O bicho mora no esgoto. Este animal solta uma gosma preta pela boca. Como que essa merda pode parecer inofensiva? Se fosse uma gosma normal, tava tudo bem, né? Mas como é uma gosma preta, então tem problema. É, quando é uma branca, você nem reclama, né? Uma branca tava tranquilo, né? Quando é... Ambiente e recita a frase em nome de Ratma.
In the name of Ratma. E despeja no rosto de Jeff. O líquido preto logo se revela ser altamente corrosivo, queimando instantaneamente o rosto de Jeff, o matando. Agora tinha chego a vez de Holly. O homem explica que ela não está testemunhando algo simples, e sim o começo de uma nova era, onde somente... Ele não parece um pouco Walter White misturado com Conquista? Say my name. Sim, É o começo parecido. de uma nova era, onde somente os justos se erguerão e os pecadores perecerão na ruína. Ele diz que o amigo dela não era digno de ascender, mas que se ela for, vai participar de uma espécie de revolução planejada pelos seguidores de Ratma, diretamente a Ratma, para que o líquido Tomara. preto fosse despejado direto da fonte. Porém, ao contrário de Jeff, o rosto dela não derrete, apesar de Aí. ter sido direto da boca dele. Isso significa que, de acordo com eles, ela é uma pessoa digna. Do nada uma propaganda. Massa. É 9,95. As notícias sobre o desaparecimento da repórter se espalharam rapidamente, mas não por muito tempo, porque logo em seguida ela foi resgatada pelos bombeiros. Holly estava em condições péssimas, coberta pela substância e outras camadas de sujeira. Nada parecido com um Bill, mas ruim o bastante. Claro que o resgate virou notícia, e ela voltou a trabalhar normalmente no veículo de reportagem. Quanto Pô, O patrão dela, depois tem que ser avisada com antecedência. Já pode trabalhar já? tem que avisar antes, porque senão... E meu lado, como é que fica? Eu tenho que comprar um carro novo. Tem que sustentar a família original e a segunda família que desaparecido? Porque o corpo dele nunca Eu foi não- encontrado. Já sabendo que ia ter que voltar pro CLT e indo se esconder no bueiro dentro. Eu tô quase me entregando ao Ratma. Assim como todas as outras pessoas envolvidas em seu sequestro e assassinato. Mas aí você me pergunta se a mulher conseguiu sair sem nenhuma sequela. E eu te Nenhuma. respondo, claro que não. Claro que aqueles loucos não iriam deixar ela ir sem ter nenhum plano em mente, ainda mais com a ideia de fazer revolução. Então, que melhor pessoa para espalhar a palavra de Ratma do que uma repórter? Dito e feito. Primeiramente, que ela estava mais bem aparentada do que deveria. Nem parecia uma pessoa que acabou de passar por uma experiência traumatizante. Claro que não se sabe quanto tempo se passou desde o incidente, mas mesmo assim é estranho devido à magnitude da situação. Mas enfim, ela vai dar reportagem e começa a falar coisas sem sentido, utilizando o termo Ratma em toda a frase que ela fala, como mensagens subliminares nem um pouco subliminares. De uma hora para outra, o semblante da mulher muda e parece que ela está passando mal. Da boca dela sai aquele mesmo líquido preto que saiu da boca do Bill e do próprio Ratman. De uma pequena quantidade, ele vai para um jato poderoso, direcionado para o rosto do parceiro Parece dela, uma cena que de assim Pânico. como a de Jeff, Parece que? Uma cena de todo mundo em pânico. começa a derreter instantaneamente. As pessoas da produção ficam desesperadas e saem correndo dali. E Holly age como se nada tivesse acontecido. Primeiro falando sobre os esportes, depois Suave. virando para a câmera e soltando a sua frase final. Todos saúdem a Ratma. Aí todo mundo levanta as mãos e... Hail fala, Ratma. Ratma. Pera aí, rapaziada, agora tá na hora da melhor parte. Agora tá na hora da melhor parte da cal. O que agora nós iremos presenciar TikToks. 猫精灵，猫小鸭鸭，水温刚刚好。如果水来做泡泡，今天真是没人要。